No ar. Boa noite a quem nos acompanha. O Projeto República e Democracia realiza hoje o seu 9º encontro. Mas tivemos um imprevisto. O jornalista e professor Rui Costa Pimenta, militante da causa operária, que estaria conosco nesta noite, não conseguirá participar porque se encontra um pouco adiantado. Então, remarcaremos em uma nova data. Hoje, então, propomos conversar sobre um acontecimento com o potencial de mudar o cenário de avanço do fascismo. A decisão do STF pela prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, e a ratificação da medida pela Câmara Federal com ampla margem de votos. Este debate será implementado pelos nossos mediadores desta noite. Tarso Genro, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPE. E com muita satisfação recebemos uma presença imprescindível quando tratamos de diálogo e de democracia. Mauro Menezes. Mauro é advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e membro do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção da Controladoria Geral da República. Professor de Direito Processual do Trabalho e de Direito Constitucional do Trabalho, em vários cursos de pós-graduação, como o de Direito da Universidade Federal da Bahia e o da Escola Judicial do TRT da 5ª Região. É um currículo muito extenso, mas também gostaria de incluir que é nosso conselheiro do INPE e do Democracia e Direitos Fundamentais. Lembrando que este conjunto de entrevistas é promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, e pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, com o apoio da revista virtual Democracia e Direitos Fundamentais, com transmissão da TVT, da Rádio Brasil Atual FM para a Grande São Paulo, a TVE Bahia e ainda o Universo Online, o UOL. Também contamos com a parceria da Rede Soberania e Jornal Brasil de Fato. Eu sou a jornalista e pesquisadora Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE. Teremos mais ou menos 40 minutos de conversa hoje. No site do INPE, novosparadigmas.com.br, estão disponíveis as entrevistas já feitas. Já conversamos com Ciro Gomes, José Dirceu, Flávio Dino, Roberto Requião, Guilherme Boulos, Benedita da Silva, Aloysio Mercadante e Carlos Siqueira. Na sequência, alteramos um pouco a agenda a pedido da deputada Luísa Erundina, que precisou remarcar a participação, e também do professor Rui Pimenta. Ainda não temos datas definidas para essas novas entrevistas. Então, os próximos encontros serão com Celso Amorim, Manuela Dávila, Marina Silva e Fernando Haddad. Agradeço novamente a presença dos nossos mediadores, a participação de quem nos acompanha aqui, hoje é muito bem-vinda. Eu passo a palavra para o nosso presidente do INPE, então, Tarso Genro. Boa tarde, Sandra Bittencourt, boa tarde, Mauro Menezes. Em primeiro lugar, meu agradecimento pela disposição, professor Rui Pimenta, a participar do nosso projeto. Nós lamentamos a sua ausência, ele realmente teve problemas de saúde, que comunicou há poucos minutos, inclusive, manifestando o interesse de se colocar à disposição, e nós o faremos, para uma entrevista quando isso for oportuno. Então, feito esse agradecimento, eu agradeço ao Mauro Menezes, que é um dos ilustres juristas do nosso país, com um currículo extraordinário. E aproveitamos a presença do Dr. Mauro Menezes, que é me acompanhar nessa entrevista do professor Rui Pimenta, para fazer com ele uma entrevista. Uma entrevista e um diálogo sobre uma questão política de extrema importância no país, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em decretar a prisão de um parlamentar, de um deputado federal. Não interessa o seu nome, não interessa a sua origem política, interessa o que ele fez e esta postura do Supremo em relação ao seu comportamento político e institucional. Então, professor Mauro, eu coloco meu querido amigo Mauro, falando mais intimamente, mas professor Mauro enquanto um grande jurista do nosso país que vai nos dar uma contribuição para refletir sobre essa prisão, que traduz uma mudança de comportamento extraordinariamente importante no Supremo. Nós temos que lembrar que o Supremo ele foi passivo em relação ao golpe armado contra a presidenta Dilma. O Supremo ele fez condenações durante os grandes julgamentos que ocorreram
na Lava Jato e naquela primeira etapa daqueles processos também vinculados à Petrobras, que foram confessadamente sentenças feitas, publicadas, decididas, sem provas, apenas baseadas em convicções jurídicas, né, que não têm um caráter universal, inclusive de aceitação nos meios jurídicos e nos grandes tribunais internacionais, né, como a doutrina me autoriza a condenar. Não tenho provas, mas a doutrina me autoriza a condenar, invertendo o ônus da prova e vulnerando, né, o direito universal de defesa, né, e o direito que as pessoas têm de serem absolvidas se não estiver provado o seu comportamento descrito numa norma penal. E essa decisão do Supremo, ela, de certa forma, reverte essa questão. E ela opõe dois valores que têm uma importância decisiva daqui para diante na conjuntura política do país. E eu queria ouvir o doutor Mauro sobre a disputa entre esse sistema de valores. De uma parte, a apresentação, né, a proteção dos predicamentos constitucionais que abrigam os mandatos parlamentares, portanto, o livre exercício dos direitos do parlamento, sem que sofram censura, sem que sofram ameaças indevidas, né, sem que estejam pendurados na decisão de um outro poder. Portanto, a proteção das prerrogativas institucionais que são características de um regime democrático relativamente à atividade parlamentar. E um outro sistema de valores, que é um sistema de valores que realizam uma coraça protetiva em torno do Estado de Direito para que as suas instituições possam funcionar de maneira estável, harmônica e estabelecendo uma relação de interdependência respeitosa entre os poderes da República. O que o Supremo entendeu neste jogo conflituoso dos sistemas de valores? Entendeu que estava em risco, na verdade, o Estado de Direito. Se ele aceitasse comportamentos desta ordem originário de um parlamentar, comportamentos que se traduziam em ameaças diretas aos ministros, que estavam cobertos por um sistema de ataques permanentes ao Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes, ameaça às suas famílias, ameaça, inclusive, de cassação dos seus mandatos, através de um Estado de fato, né, que destruiria a própria existência do Supremo Tribunal Federal. E, nessa conjuntura, o Supremo disse não. O Supremo é o guardião da Constituição. E ser o guardião da Constituição é ser o guardião também da harmonia entre os poderes e da sua possibilidade de exercer de maneira eficaz e livre de ameaças, inclusive, para o exercício das suas funções. O jogo entre esse sistema de valores, ele foi equacionado de uma maneira adequada, doutor Mauro Menezes? A sua opinião sobre essa questão? Eu respondo que sim. No meu entendimento, foi uma decisão apropriada e discorrerei sobre isso, mas antes gostaria de cumprimentá-lo, Tarso, e saudar a sua articulação como presidente do Instituto Novos Paradigmas, desse ciclo de debates sobre República e Constituição. Meu abraço também aqui a Sandra Bittencourt, que tem organizado todas essas rodadas de discussão que nos permitem ouvir opiniões de um arco bastante amplo, evidentemente no campo democrático, de expoentes da nossa vida política interessados em projetar uma reconstrução de valores, uma reconstrução de procedimentos que nos levem a encontrar um caminho de saída dessa crise tormentosa que nós temos vivido, sobretudo a partir do ano de 2016. Eu respondo, Tasso, que concordo, considero uma decisão apropriada e ela merece uma consideração mais profunda, porque não se trata de uma conclusão objetiva. O tema é complexo. Você disse muito bem, nós temos como um dogma da nossa perspectiva política
a autonomia parlamentar dos representantes do povo, a perspectiva de que eles detêm uma liberdade de expressão, que eles gozem de uma imunidade em relação à sua atuação como mandatários, portanto, guindados a essa condição com o voto popular. E nós trazemos isso justamente de uma herança que nos marcou bastante, a herança da ditadura militar, das cassações de parlamentares feitas a partir dos chamados crimes de opinião. Então, aquilo trouxe um legado traumático, diríamos, que faz com que nós tenhamos, de fato, um cuidado muito grande com a proteção dessa prerrogativa parlamentar. Então, é preciso trazer isso como um primeiro ponto. E o segundo ponto, que também seria, digamos assim, um obstáculo, uma objeção inicial antes de projetarmos os méritos da decisão do Supremo, o segundo ponto diz respeito a toda essa ordem de objeções que nós temos feito aos excessos e abusos que o Poder Judiciário tem perpetrado, sobretudo nos últimos anos, a partir de uma perspectiva punitivista e de desconsideração de direitos fundamentais que estão presentes na nossa Constituição, de que toda sorte de punições deve ser antecedida do devido processo legal, da perspectiva probatória das acusações, enfim, da contenção de excessos que, na verdade, atendem a uma perspectiva antijurídica, uma perspectiva vingativa e, muitas vezes, injusta, porque acomete aqueles que não apenas têm a presunção de inocência, mas são materialmente inocentes e já começam a ser perseguidos, como é o caso sempre lembrado do ex-presidente Lula. Então, essas duas questões, elas nos trouxeram muita cautela antes de nós, digamos assim, enxergarmos a fundamentação pertinente dessa decisão, inicialmente do ministro Alexandre de Moraes, referendada mais adiante pela unanimidade dos ministros do Supremo. E vamos lembrar que essa decisão, Tasso, do ministro Alexandre de Moraes, ela acontece no contexto e no bojo de um inquérito que foi aberto no ano passado no Supremo Tribunal Federal, justamente para que fossem investigadas as atividades de difusão de fake news em relação à própria atuação dos ministros do Supremo. Naquela ocasião, também aí a doutrina jurídica se dividiu. Aqueles que achavam que sequer um inquérito como esse poderia ter sido aberto no âmbito do Supremo. Mais ainda sem a provocação do Ministério Público, de maneira com iniciativa ex officio do Supremo. Isso tudo causou bastante debate, mas, de uma certa forma, houve uma corrente substantiva que me alinho, uma corrente que entendia que nós estávamos diante do chamado contempt of court, ou seja, o menosprezo e o ataque à atuação de uma corte judicial que justifica, portanto, uma autodefesa da corte, e foi justamente por isso que o inquérito foi aberto. Pois bem, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes, como relator desse inquérito, conhecendo daquele vídeo em que o deputado federal não apenas desancou, do ponto de vista da honorabilidade, os ministros do Supremo, e usou de uma linguagem chula, de baixo calão e agressiva, mas, sobretudo, ele ali, no seu discurso, ele trouxe ameaças, nem tanto veladas, mas ameaças explícitas, que, de uma certa forma, induziram o ministro Alexandre de Moraes a enxergar que havia um perigo a ser contido. Houve bom lembrar, o deputado federal, a certa altura, dizia: nós sabemos o que vocês fazem, onde vocês estão. Então, assim, aquilo deixou claro, sobretudo por ser um parlamentar egresso da Polícia Militar,
né, sobre o qual pairam, inclusive, outras investigações de pertencer a grupos milicianos, é razoável supor que a integridade física e a tranquilidade do ministro Supremo para o exercício de suas funções passou a ser absolutamente perturbada e teria que haver uma contenção. Então, nós tivemos que enfrentar essas perplexidades e esses cuidados com a imunidade parlamentar e, num primeiro momento, deduzimos que nós não estávamos ali, em absoluto, a tratar de um excesso cometido no exercício típico da função parlamentar. Não se tratava ali de uma atividade relacionada a um debate legislativo ou político no âmbito do Congresso, em relação à aprovação de algum projeto ou alguma grande diretriz política, mas a pura e simples utilização de métodos muito baixos de ataque, não apenas aos membros de uma instituição importante para a nação, mas também ataque à própria existência e integridade dessa instituição. Então, desbordava completamente ao campo de proteção que se assegura aos parlamentares. Por outro lado, a preocupação com os abusos e excessos punitivos do Poder Judiciário também veio à baila, e os especialistas em direito criminal nos trouxeram ponderações bastante plausíveis sobre a regularidade da prisão em flagrante, a própria existência do flagrante, o caráter permanente dessa conduta criminosa, uma vez que havia uma veiculação pelas redes sociais e pela internet desse discurso de ódio, de que maneira isso poderia caracterizar a permanência criminosa enxergada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ali se estabeleceu, e como característica dos dias atuais, um debate quase que instantâneo, e grandes especialistas trouxeram as suas luzes. No campo do direito penal, nós ouvimos ali o professor Juarez Tavares, o professor Lênin Streck, que trouxeram elementos de modo a, de uma certa forma, proceder a um exame adaptado às circunstâncias específicas. Então, me parece que a consciência jurídica nacional se debruçou sobre o assunto naqueles 2 dias que antecederam o debate no plenário do Congresso, da Câmara dos Deputados, e também 2 dias antes, o próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal, e chegamos à conclusão de que, embora realmente estivéssemos diante de um tema controvertido, havia uma linha bastante sólida de suporte a essa decisão. Muito bem. E aí passamos a examinar a decisão em si. E, Tasso, você traz uma questão muito pertinente que eu creio que configura bem as preocupações dos tempos atuais. Não há como negar que nós vivemos, sim, um período de abalo das instituições, um período em que as instituições têm sido desafiadas com o beneplácito do próprio chefe do Poder Executivo Federal. Então, convém que nós coloquemos, nesse momento, em primeiro lugar, mecanismos de defesa da democracia. Embora não exista uma lei de defesa do Estado democrático, foi até preconizada lá em 1985 pelo então ministro da Justiça, do presidente Tancredo Neves, o ex-deputado Fernando Lira, assim que assumiu seu cargo. Nós tivemos ali uma transição que, de fato, trouxe algumas surpresas com a morte de Tancredo Neves, e não foi possível, naquela época, aposentar a Lei de Segurança Nacional e substituí-la por uma Lei de Defesa do Estado Democrático. Nos dias atuais, até há uma proposta legislativa conduzida por uma sugestão muito bem estruturada do professor Pedro Serrano e de outros juristas, no sentido de que se aprove uma lei de defesa do Estado democrático, porque, de fato, a democracia precisa se defender. Não é possível assemelhar a uma mera manifestação de liberdade de expressão um discurso que seja voltado para a demolição dos direitos fundamentais. E aí chegamos ao ponto nodal do nosso debate, que é o seguinte: não é possível, numa democracia, se legitimar os atos que são praticados justamente para extinguir a democracia,
para ameaçar a democracia, para abolir os instrumentos democráticos. E hoje, como você lembrou muito bem, Tasso, o Supremo Tribunal Federal, com erros e acertos, embora nós tenhamos aí críticas pertinentes a determinadas decisões que foram tomadas nos últimos tempos, e não estamos aqui a absolver os erros cometidos, mas nós temos que considerar que o Supremo é uma ferramenta indispensável para que nós tenhamos condição de reconstruir um ambiente verdadeiramente democrático em nosso país. E tem havido sinais positivos, não apenas nessa decisão do ministro Alexandre, mas a própria evolução jurisprudencial do Supremo, que começa a rever alguns abusos da Operação Lava Jato. O próprio reconhecimento recente do ministro Luiz Edson Fachin, quanto aos excessos que foram agora revelados, né, de uma certa forma, nas ameaças que o então comandante do Exército fez pouco antes do julgamento do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, em relação à autonomia que o Supremo teria de proceder ali a uma perspectiva de impedir a prisão do presidente Lula, reconhecendo que não poderia haver uma prisão com um mero julgamento em segundo grau, uma vez que não teria havido trânsito em julgado. E, recentemente, o ministro Fachin faz uma crítica a essa conduta do então comandante do Exército. São sinais que vêm de vários setores do Supremo, o próprio voto recentemente proferido pela ministra Carmen Lúcia, num julgamento a respeito da liberação das mensagens da Operação Spoofing, também é mais um sinal e que tem que ser bem-vindo. Nós não estamos aqui a considerar que ministros que tenham, eventualmente, em algum momento, deixado de trilhar o caminho que entendemos que seja o caminho constitucional, não possam evoluir e agora reabraçar aquilo que propõe a Constituição. Então, são sinais muito alvissareiros, e nós, como democratas e defensores da Constituição, temos que considerar que não apenas essa decisão, referendada pelo plenário e também pela Câmara dos Deputados, como alguns outros sinais e manifestações no seio do Supremo, mostram que há uma preocupação, enfim, de que o nosso processo democrático ele possa encontrar um caminho de retomada. Eu só queria explicar que tem algumas pessoas que estão acompanhando a nossa live, não pegaram a abertura, explicar que o professor Rui Pimenta estava previsto para conversar conosco hoje à noite, mas teve um problema de saúde, nos avisou, e a gente vai remarcar, então, mais adiante essa data. E hoje, então, estamos conversando aqui com o doutor Mauro Menezes sobre a questão democrática e o Supremo. Eu tenho uma pergunta para fazer que não tem bem abordagem jurídica, mas talvez simplifique e vá ao encontro um pouco das manifestações que a gente está recebendo aqui. Posso fazer agora ou daqui a pouco, para não atravessar o samba aqui? Como disse, ela tem menos a abordagem jurídica, mas, evidentemente, né, se relaciona com a questão dos direitos de liberdade de expressão. Os novos dispositivos tecnológicos, né, nos permitem um outro tipo de comunicação, um outro tipo de presença na cena pública, né, e um outro tipo de debate, inclusive das autoridades, né, dos parlamentares que conseguem ter, agora, sem mediações, uma linha direta, né, com o seu público, enfim, os seus eleitores. E a gente percebe que há um elemento de desordem muito grande, né, nessa nova arena pública, né, mais alargada e, enfim, tecnológica que a gente tem. Outros acontecimentos também foram bastante discutidos, né, no sentido de que haveria, a quem pertenceria, né, o direito de cercear ou, enfim, impedir as manifestações que sejam, inclusive, discurso de ódio ou agressivas, né, à própria democracia. A gente viu o banimento, por exemplo, das redes sociais do presidente Trump nos Estados Unidos, que provocou uma grande discussão. Na mesma semana que teve a prisão do deputado pela incitação, pelo discurso de ódio, né, nas redes, teve a prisão de um rapper espanhol, né,
de esquerda que acusou o rei de corrupto. Ele acabou sendo preso pelas acusações que fez, pelo discurso que fez. Na Austrália, o Facebook também bloqueou, censurou, né, várias postagens de caráter noticioso, aí por um aspecto mais comercial mesmo, né, enfim, de disputa ali entre órgãos de imprensa e outras fontes. Então, muito da controvérsia das questões colocadas nós estamos agora comemorando esta ação, né, porque ela se dirigiu a alguém de extrema-direita e que efetivamente estava atacando a democracia, mas isso não abre precedentes, né, não vai abrir, não traz consequências de ampliação, assim, do poder discricionário do aparelho repressivo do Estado e da decisão das grandes corporações privadas sobre como se dará, né, o fluxo das informações, quem pode dizer o quê, quem decide, quem define, quem pode se expressar em que termos. Não sei se ficou muito longa, mas seria essa a minha questão. Bem, não sei se Tássio gostaria de se manifestar inicialmente. Sim, rapidamente, Mauro, e te devolvemos, até para complementar também o conteúdo daquilo que a Sandra Bittencourt colocou. Essa questão, ela é uma questão nova e também é uma questão velha, né? Ela é uma questão nova porque, com a integração comunicativa global que existe hoje, né, e com a alocação dessas fontes de divulgação espalhadas pelo mundo, muitas delas clandestinas, muitas delas organizadas em malhas tecnológicas que não se tem nenhum controle, pelo menos controle imediato, isso coloca uma nova questão, né, democrática global. O certo é que os agentes internos, por exemplo, que se aproveitam e reproduzem e divulgam, por exemplo, uma mensagem caluniosa, falsamente utilizada como manifestação de opinião, de liberdade de opinião, tem que responder. Tem que responder, e sempre. Né? Porque a liberdade de manifestação, por exemplo, e, consequentemente, a liberdade de opinião, ela não é um valor absoluto. Né? Eu estou dentro de um cinema, por exemplo, de repente eu levanto e faço uma manifestação e grito. O cinema está incendiando. E minto sobre isso. Eu exerci a liberdade de manifestar, mas cometi um crime com essa manifestação. Portanto, não há nenhuma liberdade absoluta, né? Até porque a liberdade de um termina quando começa a liberdade de outro, e o direito de um, né, vai até se chocar com o direito de outro, que tem que ser mediado, portanto, pelas normas que o Estado regula esse tipo de conflitividade. Em relação à questão das manifestações do deputado, foi exatamente o que ocorreu. Não é a manifestação de opinião, o direito dele manifestar a opinião que está sendo vedado com essa decisão do Supremo. Isso é uma falácia, dizer que foi vedado o seu direito à manifestação. O que está sendo vedado e atacado pelo Supremo é o crime que ele cometeu, usando esse direito, né, de manifestar-se livremente numa sociedade, presumidamente, pelo menos formalmente democrática. Né? Isso, portanto, tem que ser visto de uma maneira adequada à processualidade do evento, e não somente absolutizando o ato de manifestar-se. Isso é uma análise ainda tradicional, positiva do direito, só que não é da sua dimensão, né, política, né, na sua dimensão dialética, do ponto de vista político. Ele utilizou um direito político que ele tem, que a sociedade lhe confere, que a Constituição lhe defere, para cometer um crime. Né? Então, é essa a questão que deve ser colocada, na minha opinião. E mais um minuto, né? Nós temos hoje formas diferentes através das quais as organizações conspirativas contra a democracia realizam seus delitos. Na época do golpe militar, era um ato determinado, o famoso pronunciamento latino-americano. Era um ato através da qual o aparato burocrático militar, conveniado ou não com as forças políticas civis, ocupava o Estado e dizia: terminou,
festa aqui. Terminou o poder legislativo, terminou o poder judiciário, tudo vai ser ditado a partir de agora. Hoje não é mais assim. Hoje nós vimos a preparação de um golpe aqui no Brasil contra um mandato legítimo através de atos sequenciais que criaram situações de exceção. Veja, por exemplo, a vedação à circulação da opinião que a mídia oligopólica fez no Brasil em relação às manifestações de junho de 2013. Não tinha opinião controversa sobre o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é aquilo que o Sistema Globo de televisão e seus articuladores regionais e mais as outras cadeias que depois foram entrando no meio do jogo. Essa narrativa foi uma narrativa totalitária. Não tinha contraponto. Isso é uma ocupação, portanto, do direito de informar, do direito de circular a opinião, que transforma o próprio direito num delito em sequência para proporcionar um golpe de Estado que ocorreu com a deposição da presidenta Dilma, um golpe de Estado atípico. E depois, essas situações de exceção, elas foram continuando, foram se estruturando em sequência, de maneira contínua. E o que ocorreu com a República de Curitiba? Foi um momento onde predominou a exceção. E se formou uma estrutura de poder paralelo às próprias funções do Ministério Público, se formou uma jurisdição nacional que não existe para a primeira instância no direito brasileiro, que colocou o Moro como se ele fosse um juiz nacional, porque ele foi conectando os processos e os fatos até manter sob seu controle e da equipe do Ministério Público Federal, né, do Paraná, todo um processo de revisitação nacional da jurisdição. Ele se instalou, na verdade, como um tribunal nacional. Isso é um crime, isso é um delito, não tem isso no direito brasileiro. Não tem juiz de primeira instância com jurisdição nacional. E ele fez isso de maneira artificial. E, em sequência, o Supremo Tribunal Federal foi chancelando isso. Portanto, chancelando com a sua omissão, ou eventualmente com a sua conivência de alguns, delitos em sequência que foram sendo cometidos contra o Estado de Direito no Brasil. Até que chegou a um determinado ponto, o Supremo disse, não. Ou eu morro com a história, ou eu me suicido, como fez o juiz alemão, aquele que eu citei recentemente num debate por escrito que eu fiz, você mata depois, no fim, ou eu exerço um bloqueio que me dignifica enquanto tribunal, guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. E assim ele fez. Então, à medida em que ele decreta a prisão de uma pessoa que está cometendo um crime, essa pessoa não está sendo presa porque exerceu o direito de livre manifestação. Está sendo presa porque exerceu o direito de livre manifestação de uma maneira criminosa, ameaçando matar, ameaçando fechar o Supremo, ameaçando liquidar o Estado de Direito. Se esse fenômeno não for compreendido assim, o Estado de Direito não tem defesa. Porque basta que a Procuradoria-Geral da República esteja nas mãos de um acólito do presidente e basta que você tenha uma maioria no Congresso Nacional como essa que se formou. Então, isso restaura, inclusive, o equilíbrio entre os poderes e o valor deste equilíbrio para a sociedade. Eu garanto que as pessoas agora vão pensar melhor antes de chegar na frente do Supremo e atirar fogo de artifício, como se estivessem bombardeando o Supremo. Essas pessoas deveriam estar presas em qualquer regime minimamente democrático. Então, é isso que aconteceu. Desculpe, Mauro, eu me excedi um pouco aqui, mas como foi uma provocação bem feita... Não, eu penso que você traz, Tarso, um contexto que enriquece essa questão inquietante que a Sandra propõe, que diz respeito aos limites e possibilidades da liberdade de expressão. E, é claro, o conceito de liberdade de expressão é a pedra de toque do regime de liberdades civis e políticas. Nós não podemos
ignorar. É um conceito que vai buscar suas raízes na própria perspectiva de liberdade de crença. É um conceito que tem uma sedimentação histórica que, de uma certa forma, estruturou e se projetou nas declarações de direitos aí do final do século XVIII, do século XIX. Então, é um patrimônio jurídico que nós não podemos admitir que seja arranhado, sem dúvida. Mas é evidente que esse conceito de liberdade de expressão e a sua utilização, a perspectiva do seu uso e do seu abuso, foi concebida num outro ambiente, numa outra circunstância que não contava com o caráter instantâneo e verdadeiramente e potencialmente massivo que os meios atuais de comunicação e de difusão das informações propiciam. Tasso lembrou muito bem casos que são exemplos, inclusive, que demonstram a evidência de que mesmo essa grande liberdade, essa liberdade estruturante, ela deve conhecer limites e restrições. Eu me recordo, Tasso, que há cerca de 2 ou 3 anos houve uma sequência de episódios na Índia que mostrou de maneira brutal e chocante como a utilização dessa liberdade de lançar informações em redes sociais pode causar dano às pessoas. Houve uma onda de denúncias falsas que provocavam a revolta da população e o linchamento de pessoas inocentes numa determinada província indiana. Isso aconteceu, se repetiu até o momento em que se percebeu que, ainda que houvesse qualquer punição aos responsáveis por aqueles atos criminosos, ela chegava tarde demais, porque as pessoas já tinham sido linchadas. Então, esse é um outro episódio que mostra que mesmo a liberdade de expressão ela não pode ser tida como absoluta. Nós vivemos uma quadra em que as liberdades civis, aquelas que se reconduzem a uma perspectiva ultraliberal, elas têm sido levadas ao extremo. E é evidente que, quando se fala em liberdade, não se pode confundi-la com uma libertinagem. Quem assiste aquele vídeo percebe, evidentemente, que o autor daquelas declarações chegou numa situação limite. E é evidente que o direito só admite excepcionar as grandes regras quando acontecem fatos que, de fato, justificam aqueles limites. Justificam não ao gosto de quem examina, não a partir de uma perspectiva autoritária do intérprete. Justificam com outros princípios jurídicos que se equiparam e que, às vezes, suplantam esse princípio, esse grande princípio da liberdade de expressão. E é claro que nós estamos falando aqui do regime democrático, nós estamos falando da preservação de um regime constitucional. Então, chegamos à conclusão que, ainda que seja uma liberdade muito valorizada, não é possível que a democracia corra o risco de sucumbir. O regime da Constituição e suas instituições corram o risco de serem abolidas ou perturbadas em seu funcionamento pelo exercício abusivo, mesmo de uma liberdade tão nobre como é a liberdade de expressão. Então, Sandra, eu lhe diria que esse não é um processo fácil. Sempre vai haver esse outro lado da moeda. Ora, mas há quem exercite a liberdade de expressão de maneira legítima e seja perseguido. Seja perseguido, inclusive, pelos méritos da sua manifestação. Seja perseguido porque compõe um determinado segmento político que costuma ser perseguido numa sociedade e que, de uma certa forma, privilegia os interesses dominantes. Então, isso pode acontecer. Nós não podemos jamais admitir que a tolerância em relação a abusos rematados, ela se dê justamente para que nós venhamos a nos precaver de uma injustiça.
né? O sistema do direito, o regime jurídico, ele, de fato, ele não contempla esse tipo de sistema fechado, ele sempre vai estar aberto a novas possibilidades, a novos contextos, e caberá, evidentemente, ao direito enfrentar essas contradições, né? A seletividade também é uma questão que não vai embora quando nós fazemos prevalecer determinados princípios jurídicos. Nós temos visto aí no Brasil e que as coisas se banalizam quando muitos acham que os fins justificam os meios. Tasso lembrou agora os abusos da Operação Lava Jato. Nós hoje soubemos, num documento oficial, que foi juntado ao processo do Supremo, no dia de hoje, né, que, para o espanto de quem tem a mínima noção de direito, houve um depoimento que foi constar num determinado processo em que o depoente sequer foi ouvido. Foi um depoimento forjado. E isso parece não corar sequer os ex-procuradores da Lava Jato. Isso não causa o escândalo que outras situações muito menos relevantes causaram e fizeram a grande imprensa desencadear toda essa onda punitiva, essa onda de perseguição e de discurso único, como lembrou bem Tasso Genro, e que tanto mal trouxe ao nosso país. Então, nós temos vivido, Sandra, Tasso, na minha opinião, nós temos vivido um processo que não será um processo súbito, vai ser um processo longo, demorado, um processo de retomada, de resgate, de repensar o nosso país e os caminhos, os descaminhos que nós tivemos aí ao longo dos últimos anos. E é claro que o papel das instituições ele é fundamental e aquelas pessoas que têm compromisso com a democracia precisam, de fato, entender que, nesse momento, mais vale fazer com que as instituições elas se mantenham íntegras do que a perspectiva de que nós tenhamos aí uma pureza absoluta em relação ao uso dessas categorias que se revelam na proteção de direitos, sobretudo quando esses direitos são objeto de abuso. E nós estamos diante de um caso que não há quem negue que é um caso claro, clássico de abuso. Chegamos aqui já a 42, passar rapidinho, né? Só para dar um dado, assim, o Facebook, por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, apenas em 2020, precisou remover mais de 14 milhões de postagens de discursos de ódio associadas a organizações de ódio. Essas postagens removidas são só resultado das denúncias feitas por usuários da rede, ou seja, o potencial de circulação, né, de discursos de ódio, de que incitam a violência e que agridem a democracia é imenso e são permitidos, enfim, pelo tipo de tecnologia, né, como controlar isso, ou algo que acontece, que aconteceu, né, como agora desse exemplo do deputado, é algo que é demarcatório daqui a pouco para uma outra relação, né. Assim, tem muitos comentários elogiando aqui a nossa conversa, que é esclarecedora, um diálogo muito produtivo, e tem uma pequena provocação aqui que eu vou ter que fazer, já que estamos conversando aqui tão tranquilamente. Já que estamos falando de democracia, nos pergunta o Antônio Batista, nas democracias verdadeiras, os militares se intrometem nas questões políticas? Ou seja, o alcance do Supremo também, né, que olhou para a manifestação do deputado, deveria ter chegado também, né, a manifestação do militar que também agrediu a democracia? Depende do país e depende dos militares. Mas, do ponto de vista histórico, né, os militares sempre se intrometeram na política, para o bem e para o mal. Tá? E a Constituição do país reserva funções políticas de Estado para os militares, que são funções extremamente importantes, que são as funções relacionadas com a soberania da Constituição sobre o território, da sua continuidade e integralidade,
dos seus, né, do seu mar territorial e do seu espaço aéreo. Então, os militares têm funções políticas extraordinárias dentro do Estado. Quanto mais atrasado o país no seu projeto democrático, mais vez e mais participação eles têm como instituição nas questões políticas que são delegadas pela Constituição aos órgãos políticos do Estado. O Poder Executivo, o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário. Então, o poder militar não é um poder que esteja na mesma altura desses três poderes. Ele é um poder fático. Sempre foi e sempre será. Os poderes instituídos, a quem cabe fazer política e trabalhar harmonicamente para preservar os valores e o projeto nacional, a integridade da vida das pessoas, os seus direitos sociais, as suas conquistas históricas, são os três poderes que estão na Constituição. Então, eu diria que na democracia brasileira, isso ainda não foi absorvido, né, pelos militares do país. Eu diria que nunca os militares foram tratados com tanto respeito, com tanto acatamento, com tanta resposta material, né, fora da ditadura militar, é claro, como foram tratados pelo presidente Lula. As Forças Armadas foram tratadas de uma maneira excelentemente respeitosa, preservando a hierarquia, a disciplina, apontando os chefes militares, né, pelo tempo de carreira, e tempo de carreira é posto dentro das instituições militares. E, de repente, aparece, né, militares adeptos do bolsonarismo. Né? Isso é uma tradição. Né? Quer dizer, conglomerados pequenos ou médios ou restritos de extrema-direita tem em todas as instituições, porque faz parte da gênese histórica da sociedade, né? Da própria sociedade moderna. Mas o espaço que os militares estão ocupando na política aqui, não ainda como instituição, na minha opinião, mas estão ocupando no plano político os militares a reserva, que dizem representar uma parte significativa das Forças Armadas, é uma deformação do processo democrático. É uma deformação, né, que está de acordo com o processo golpista que nós passamos e está de acordo com o caráter, né, político do presidente que nós temos hoje. Tá? É um presidente que está vinculado a uma visão autoritária e fascistoide de poder. E não sou eu que estou dizendo isso. Ele disse agora, mesmo depois desses fatos que ocorreram, né, com a prisão do deputado pelo Tribunal Federal, ele disse: não é este o regime que eu defendo. Não é esse mesmo. Quem defende a tortura, a morte, quem é negacionista, quem expõe a população à devastação pela doença, como está sendo exposta a população brasileira, não tem nenhum compromisso com a democracia. Tem compromisso com a sua visão de mundo estreita, negacionista, odiosa, e que defende a tortura publicamente. Talvez o primeiro erro, a primeira limitação da democracia brasileira foi quando o ex-deputado Bolsonaro veio ao microfone e defendeu plenamente a tortura, identificando inclusive a torturada, né? E não houve uma reação da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que num Estado de Direito que realmente tivesse sistemas de defesa da democracia, claro, este parlamentar deveria estar preso de lá. Né? A repulsa da tortura vem do Beccaria, vem de 2 séculos atrás. Vem das lutas contra a escravidão, vem das lutas contra a instrumentalização do corpo e do espírito de um povo sobre o outro, de um aparato sobre o outro, de uma forma de dominação, né, do trabalho que veio da escravidão. E esse presidente saiu prestigiado de lá. Depois, né, ele foi dito que era uma escolha difícil. Né? E os meios de comunicação no Brasil, adequado a essa visão fascista que está aí, parte deles agora arrependidos, em parte, pelo menos, eles trataram com naturalidade, eles naturalizaram, né, uma pessoa que deveria ser presa, deveria ter saído presa,
a emissão de uma ordem da Procuradoria-Geral da República para instalar um inquérito para que ele respondesse penalmente essas suas observações. Ali começa o declínio, né, do Pacto de 88, na minha opinião. Mauro? Sim, é uma questão muito pertinente. Eu creio que Tasso ele foi bastante feliz ao dimensionar o papel político no sentido mais amplo, que é reservado às Forças Armadas, no sentido de serem atores importantes na elaboração de diretrizes geopolíticas, na conservação da integridade territorial e da segurança nacional num plano das suas relações exteriores. Evidentemente são temas políticos, mas a pergunta é dirigida à política comezinha, à política específica, à discussão de poder. E aí, evidentemente, que há excessos e nós temos visto, e há deformações. Eu diria que, na verdade, nós temos que voltar a discutir no Brasil a predominância do poder civil, antes de falar até mesmo da intromissão indevida dos militares na vida política, a própria preservação dessa esfera do poder civil, que custou tanto que fosse recuperada lá nos anos 80, e falávamos na época da volta dos militares aos quartéis, e agora, de fato, nos preocupamos em dimensionar uma presença exorbitante de oficiais em cargos civis, na esplanada dos ministérios, em órgãos públicos, que tem uma ligação muito remota com o preparo e a especialidade dos oficiais das Forças Armadas. Eles estão em todo lado, e a cada momento, a cada vaga que surge, é mais um militar que é indicado, e isso traz uma grande preocupação, sob o ponto de vista da ética pública, de que esse segmento tão importante, que deve preservar sua autonomia em relação às forças políticas, possa, de algum modo, estar sendo objeto de uma tentativa de cooptação, porque, de fato, a percepção das vantagens inerentes aos cargos de confiança, num quantitativo tão expressivo de militares, isso faz com que, de uma certa forma, nós tenhamos aí um cenário em que o atual governo aposta na leniência e da responsabilidade desses agentes das Forças Armadas em relação a determinados desacertos que, a olhos vistos, têm sido praticados pelo governo. Mas se nós pudermos, para concluir, trazer um episódio que delimita claramente a impropriedade dessa intromissão de militares na vida pública, nós temos aí, de fato, esse episódio que agora foi descrito em detalhes numa biografia recém-lançada, de uma clara ameaça que foi feita das redes sociais pelo general Vilas Boas, e agora sabe-se que ele teria veiculado a opinião de outros integrantes do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, é claro que aquilo que poderia se atribuir a uma iniciativa pessoal e individual do general, agora ganha um contorno mais preocupante, porque, evidentemente, que tratou-se, a acreditar-se naquilo que foi publicado, tratou-se de uma articulação que visava, a toda evidência, desestimular uma postura, uma decisão que o Supremo poderia tomar e que redundaria, dentre outras coisas, não apenas na liberdade do ex-presidente Lula, mas na sua elegibilidade no pleito de 2018. Pleito que foi vencido, inclusive, por um ex-militar, um militar da reserva, um militar reformado, melhor dizendo, que se candidatou a todo tempo invocando essa vinculação a uma memória do regime militar, sobretudo, e de uma forma muito constrangedora, né, às suas piores práticas, inclusive da tortura e da eliminação das liberdades. Então,
nós vivemos um momento em que esse é um tema de grande preocupação. Eu reitero que, na medida em que a consciência política e jurídica do país caminha no sentido de criticar e condenar, ainda que de maneira retardada, uma revelação como essa, nós temos que considerar que, de uma certa forma, a nossa democracia começa a ter perspectiva de reconstituição. Então, eu considero que esse é um episódio capital e eu vejo com muito bons olhos que algumas vozes que antes se calavam, agora se levantem e critiquem aquilo que no passado representou um grande desacerto. E quem sabe isso também sirva como combustível para que esses desacertos sejam corrigidos, né, com a anulação daquelas decisões que ficaram claramente viciadas ante essa intervenção indevida daqueles que nada teriam que opinar sobre uma decisão íntegra e autônoma do Poder Judiciário. Doutor Mauro Menezes, obrigada. Tarso, a gente tem 1 minuto final só. Apenas para agradecer ao Mauro Menezes essa brilhante participação e dizer que ele vai ser convocado para outras, né? Não só pela sabedoria que ele tem, como também pela disponibilidade permanente que ele tem em defesa da democracia e do Estado de Direito. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço, Tarso e Sandra. Eu considero um grande privilégio integrar essa família do Instituto Novos Paradigmas e do Instituto de Defesa dos Direitos Fundamentais. Vocês têm cumprido um papel essencial nessa grande concertação e luta, né, pelo resgate das liberdades democráticas, dos valores republicanos. É uma construção que realmente emociona, sobretudo alguém com a sua trajetória, Tarso, que passou por tantas funções relevantes na esfera pública e agora dá uma contribuição no plano da sociedade civil, que é uma contribuição de trazer essa experiência acumulada e abrir os olhos das pessoas e, de uma certa forma, provocar que nós pensemos, não paremos de pensar. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima. A gente agradece, então, muito a presença do Dr. Mauro Menezes aqui conosco, lembrando que na próxima segunda-feira veremos o chanceler Celso Amorim, com a mediação do Pedro Abramovay e do Tarso. Muito obrigado por quem nos acompanhou, a gente se encontra, então, até uma próxima.